Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado A Verdade Absoluta. O título dessa primeira semana, A Unidade do Espírito no Vínculo da Paz. O título da segunda-feira, Alcançar toda a plenitude divina. O versículo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. As bênçãos espirituais que fluem direto do Teu trono para nós e também por todo o Teu cuidado para conosco. O Senhor tem cuidado de nossa alma, de nosso corpo, de nosso espírito, para que sejam conservados íntegros até a Tua volta. Fortalece, Senhor, o nosso homem interior, o nosso espírito. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor habite, não simplesmente para que o Senhor esteja, mas para que o Senhor se sinta à vontade, para que o Senhor se sinta bem, para que o Senhor se sinta feliz, para que o Senhor habite com alegria. Nós queremos, Senhor, desfrutar de Ti, também queremos que o Senhor desfrute de nós. O Senhor pagou um alto preço para que hoje pudéssemos nos tornar um. Por isso, Senhor, remove aquilo que há no nosso interior, principalmente aquilo que nós não estamos enxergando, aquilo que te atrapalha, aquilo que te incomoda. Dá-nos a conhecer todas essas coisas, Senhor. Ilumina-nos com a Tua luz e assim nós podemos ver claramente o que vem do Espírito e o que vem de nós mesmos, o que foi plantado ali por Satanás. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, engrandecer o seu nome. Só Tu és digno de toda a nossa adoração, do nosso louvor e a nossa gratidão por toda a eternidade. Jesus é o nosso Senhor. Amém, queridos irmãos. Vamos ver hoje os pontos da segunda, terça e quarta. Então vamos precisar correr. Infelizmente, nesses últimos dias eu estava doente, então não consegui fazer as gravações. Mas graças ao Senhor, já restabelecido pela graça, pela misericórdia do Senhor, posso então retomar essas gravações, até que seja a vontade do Senhor, até quando for a vontade do Senhor. Então vamos ver a segunda-feira, irmãos. O título é Alcançar toda a plenitude divina. Então é o último trecho de Efésios 3, principalmente, que nós vimos na semana anterior. Esses versículos, Paulo, lembre-se, em Efésios 3, final de Efésios 3, Paulo, ele faz uma segunda oração. Então ele começa dizendo no versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, que a palavra é pátria, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja, é importante sempre nós tocarmos nesses pontos. Na primeira oração, no primeiro capítulo, Paulo, ele orou para que os efésios recebessem da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação, e que os olhos do coração fossem iluminados. Agora aqui, irmãos, ele ora para que eles sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito de Deus no homem interior. Então, o homem interior é o nosso espírito. E novamente, do jeito que ele mencionou lá em Efésios 1, o coração, quando ele falou, iluminados os olhos do vosso coração, aqui ele fala assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então nós vimos a importância de o Senhor habitar, de o Senhor não apenas passar por nós. Nós sabemos, irmãos, o Espírito de Deus habita em nós, certo? Mas aqui, quando nós falamos de habitar no nosso coração, quer dizer de Cristo tomar posse do nosso ser. Isso por quê? O coração é o centro do homem. Ali no coração,
nós temos a mente, a vontade, a emoção e a consciência, que é a porta para o espírito. Se você tem uma consciência boa, você consegue ter comunhão com o Senhor e você consegue receber também aquilo que o Senhor, você consegue entender o que o Senhor tem para falar para você. Quando você não tem uma consciência boa, quando você cauterizou, você calou demais a sua consciência, aí você passa não mais a ouvir a voz de Deus, você passa a ouvir a sua própria voz como se fosse a voz de Deus. Paulo fala isso em 1 Timóteo. Ele fala isso quando Timóteo estava entre os Efésios. E aí, muito bem, vamos voltar, né? Versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos. Veja, irmãos, isso é importante demais. Não ache que você pode servir a Deus sozinho. No primeiro capítulo nós vemos ali no final o corpo de Cristo. No segundo capítulo, a habitação de Deus no Espírito. E aqui você vai vendo também, irmãos, o corpo de Cristo, você vai vendo a igreja. Quando ele fala a fim de poder compreender com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, por mais que você possa estudar a Bíblia, ter uma vida, que você tenha uma vida espiritual, para que você seja enchido, conheça os vários aspectos da sabedoria de Deus, você precisa dos santos, dos irmãos. Você tem uma experiência que outro irmão não tem, e outro irmão tem uma experiência que você não tem. Então, juntos, irmãos, nós vamos nos completando, nós vamos trocando experiências com outros, aprendendo com os outros, a porção que Deus revelou para um e depois revela para outro, e nós vamos aprendendo juntos e nós vamos conhecendo cada vez mais a Deus, o amor de Cristo. E versículo 19, né? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui, tomados é enchidos. Então, o que Deus quer? Deus quer nos encher, irmãos. Deus sempre quer nos encher. Nunca se esqueça disso. Agora, há um princípio. Para que Deus possa nos encher, você não pode estar cheio. Isso significa ser pobre em espírito. Você se esvazia, você se humilha diante do Senhor, você quer sempre receber do Senhor. Por exemplo, semana passada nós falamos da igreja em Laodiceia e a igreja em Filadélfia. Sabe, irmãos, isso não só uma questão da igreja ou uma profecia, mas isso principalmente na nossa experiência. Se nós formos como a igreja em Laodiceia, rico e abastado, não precisa de coisa alguma aos nossos olhos, o que vai acontecer? Na verdade, o Senhor vai estar do lado de fora. Mas, se nós formos como a igreja em Filadélfia, pobres em espírito, pouca força, mas que buscam a palavra, que invocam o nome do Senhor, o que vai acontecer? Ali, o Senhor tem uma porta aberta. E, como nós vimos em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. Então, irmãos, Deus quer nos encher, mas se você se apresenta diante de Deus rico, abastado, cheio, você não vai ser enchido. Você já foi cheio, e não é com Deus, é com outras coisas. Por fim, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando nós somos enchidos, irmãos, com o que Deus quer nos dar, com as riquezas de Cristo, com o Espírito, fortalecidos com o poder, no Espírito, mediante o homem interior, o poder de Deus, ele passa a operar em nós. Por isso Paulo começou a oração, dizendo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E agora ele fala, conforme o seu poder que opera em nós. E o versículo 21 termina, o capítulo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Eu vou ler aqui para encerrar segunda-feira, a página 8, o último parágrafo. Ele fala sobre essa questão de encher, principalmente ligado à igreja. Veja, antes considerávamos a igreja um pouco menor do que Cristo. E pensávamos que Deus encheria a igreja e encheria todas as outras coisas. Mas, na verdade, Deus usará a igreja para encher todas as coisas, pois ela será a plenitude de Cristo e de Deus. Isso não é obra humana. Deus nos preencherá com Cristo até que o corpo de Cristo seja constituído do próprio Cristo. Pois, 1 Coríntios 12 diz: todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deus quer preencher-nos com Cristo até a plenitude. Por fim, no capítulo 3 de Efésios, versículo 20, lemos: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus está realizando algo que parecia impossível. Seu poder está operando em nós e Satanás será assim envergonhado. No versículo 21 está escrito: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O objetivo final é Deus ser glorificado na igreja, introduzindo-nos na glória. Louvado seja o Senhor. Muito bem, vamos agora para terça-feira. Preciso ser mais rápido. Terça-feira o título é Andar de modo digno de nosso chamamento. E aí nós entramos no capítulo 4 de Efésios. O versículo da terça-feira é Filipenses 2:3, que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é uma lição muito importante. Essa é a lição, uma das lições mais importantes, irmãos. Por quê? Eu sempre digo isso. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele concede a sua graça. E humildade não é uma questão de fingimento, não é você fazer uma carinha de humilde, você afinar a voz. Isso não é ser humilde. A humildade, irmãos, é viver Cristo. Por quê? Em Filipenses 2, Paulo nos mostrou o que é de fato a humildade, quando ele disse que o Senhor, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Veja, eu vou ler esses versículos. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Isso é humildade, irmãos. Muitas pessoas dizem: não, agora que eu estou salvo, eu tenho liberdade. Irmão, se você... depende da liberdade que você está falando. Se você é alguém que quer servir ao Senhor, então você precisa, como Paulo diz, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo, irmãos, o Senhor, ele não tinha liberdade. Ele se esvaziou e se humilhou, sendo obediente como um escravo. Ele era obediente à vontade de Deus e não à sua própria vontade. A grande prova disso é quando ele ora no Getsêmani. Ali fica claro, ele não queria, irmãos, tomar o caminho da cruz, esse caminho difícil, mas ele tomou, porque ele sabia, era a vontade de Deus. Quando nós ouvimos, o Senhor dizendo negar a si mesmo e tomar a cruz, às vezes você pode achar que é a mesma coisa, mas há um significado, irmãos. Ele é pequeno, mas há um significado importante entre esses dois pontos. Negar a si mesmo diz respeito ao que você quer. Negar o que você quer, o que você acha que é o correto, o que você acha que é o seu caminho. Tomar a cruz é seguir o caminho de Deus, embora você não concorde ou não queira seguir esse caminho. Então, entende?
muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou então na totalidade das vezes, para tomar a cruz, para seguir o caminho de Deus, eu preciso primeiro negar a mim mesmo, porque não é o caminho que eu quero tomar. E quando eu tomo a cruz, eu nego a mim mesmo, eu tomo a cruz, irmãos, essa cruz sim, ela me concede a liberdade. E por que nós estamos falando disso? Por causa dos versículos 1 e 2 do capítulo 4 de Efésios. No capítulo 4, Paulo começa dizendo: rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor. Veja, irmãos, é a segunda vez que Paulo se diz prisioneiro. Primeiro, no capítulo 3, versículo 1, ele disse: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. E agora ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Aqui tem 2 pontos. Primeiro, ele era prisioneiro, por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. O fato de Paulo ter negado a si mesmo e tomado a cruz, ou seja, ter sido fiel ao Senhor, o levou ao lugar que ele estava escrevendo a carta. Então ele escreveu a carta aos Efésios na prisão. Nenhum de nós, irmãos, quer estar numa prisão, quer ser prisioneiro. Todos nós queremos ter liberdade para fazer o que nós queremos. Mas a verdade, irmãos, quanto mais você entende o que é servir a Deus, mais você percebe que você é um prisioneiro no Senhor. Então, o primeiro ponto, você não tem liberdade para fazer o que você quer, para pregar o que você quer, para falar as coisas que você quer. Você precisa seguir aquilo que Deus está mandando. E em segundo lugar, irmãos, todos nós, isso é importante, não é? Porque, entenda, ele era prisioneiro, certo? Então ele estava ali preso fisicamente, ele era prisioneiro porque ele foi fiel. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o que Paulo queria dizer? Ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo e eu sou prisioneiro no Senhor. Quer dizer, eu estou aqui, mas nada foge à vontade de Deus. Então eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de algo. Esse é um problema, irmãos, porque muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros de algo, da nossa emoção, das coisas erradas que nós fazemos. Por quê? São consequências dos nossos erros. Aí tem uma outra lição, que é: uma coisa é você tomar a cruz, outra coisa é você ser crucificado. Então o Senhor, ele tomou a cruz. Por quê? Porque ele poderia sair da cruz a qualquer momento. Então ele decidiu tomar a cruz. Agora os 2 que estavam do lado dele, eles foram crucificados. Eles não tinham escolha. Então, irmãos, percebam, quando Paulo fala: eu sou prisioneiro do Senhor, quer dizer, eu não sou prisioneiro de César, de Roma, eu estou nas mãos do Senhor. O Senhor decide a minha vida. Eu não estou aqui porque eu fiz algo errado. Tanto aqui na prisão, quanto fora, em outro lugar, eu ainda sou prisioneiro em Cristo, porque é Cristo que define a minha vida, o meu caminho, você percebe? Então, ele não estava ali porque ele fez algo errado. É como Pedro diz na sua epístola, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Isso é ser crucificado. Você não tem escolha, você está tendo aquele sofrimento porque você procurou, você fez algo errado. Isso é ser crucificado. Se você não tivesse feito algo errado, ou se você tivesse escolha, você não estaria passando por aquilo. É diferente, irmãos. Ele fala no versículo 16: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Versículos 13 e 14 de 1 Pedro 4. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então veja, irmãos, esse era o sentimento do apóstolo Paulo quando ele se dizia um prisioneiro de Cristo, um prisioneiro no Senhor. Ele queria mostrar: irmãos, a minha vida está entregue ao Senhor, eu não tenho a liberdade. E por eu ser fiel, sim, eu vou sofrer coisas que eu não queria sofrer,
mas tudo está nas mãos do Senhor. E voltando agora para Efésios 4, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então veja, irmãos, aqui no capítulo 3, Paulo faz uma oração, ele diz, para que nós sejamos fortalecidos com poder, não é? Por quê? Porque a partir do capítulo 4, ele começa a falar do nosso andar. Esse termo, não é, em grego, andar, é peripatel. E significa um andar corriqueiro, é um andar no nosso dia a dia. É quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, quando você está com a sua família. Então o que Paulo quer dizer? Quer dizer assim, quando você estiver no seu trabalho, você precisa ter um andar digno do seu chamamento. Vocação aqui é chamamento. A palavra igreja vem de eclesia e a palavra vocação aqui vem de clesis. Então você percebe? Você não foi mais, você foi chamado para fora do mundo, você não está mais no mundo, você não pode mais andar conforme o mundo anda. Então o Paulo ele mostra, olha, vocês precisam andar de modo digno da vocação que vocês foram chamados. É por isso que no capítulo 3 ele orou para que nós fôssemos fortalecidos com poder no homem interior. Porque senão, irmãos, quando nós vamos sair para nossas atividades cotidianas, nós vamos desonrar o nome do Senhor. Deixa eu correr agora, não é? E como é que ele começa a falar então? Ele começa a dar exemplo. Qual é o primeiro exemplo que ele dá? O versículo 2, ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vou ler aqui, irmãos, página 10, o segundo e terceiro parágrafo. Para dispensar as riquezas de Cristo, nosso andar diário deve ser com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, pois um prisioneiro no Senhor não tem liberdade para fazer as coisas por si mesmo, nem para andar no velho homem, isto é, em suas opiniões. Devemos andar em humildade. Ser humilde é reconhecer nossa pobre condição. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. O reino dos céus pertence aos que reconhecem que são pobres em espírito, não têm capacidade de fazer a obra de Deus, nem de viver de modo digno de seu chamamento, e reconhecem a própria insignificância. Éramos totalmente insignificantes, não servíamos para Deus. Entretanto, por andar em humildade, temos recebido a bênção do Senhor. Que em nossa vida e em nosso serviço a Deus, sejamos sempre humildes, com o espírito contrito, arrependido e o coração quebrantado. Essa é a maior bênção que podemos receber. Não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você sabe fazer as coisas e que sua opinião é a melhor. Não temos capacidade de fazer a obra de Deus e devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Assim, se reconhecermos nossa incapacidade e insignificância e considerarmos os outros superiores a nós, permaneceremos na condição de humildade. Além disso, devemos andar com mansidão. Ser manso é conduzir-se com brandura, sem agressividade, não levantando a voz para os outros. Podemos resolver as situações com mansidão, sendo gentis com o próximo. O homem natural está sempre na defensiva. Não resista aos outros, nem se defenda quando for contrariado. No trânsito, muitas vezes, vemos pessoas discutindo. Isso acontece porque ambas pensam que estão certas. Contudo, na vida da igreja, como prisioneiros do Senhor, não temos essa liberdade e devemos agir com brandura. Dessa forma, edificaremos o corpo de Cristo com longanimidade. A palavra longanimidade em grego é macrotúmia e refere-se à qualidade de ser tolerante, paciente, de suportar situações adversas com firmeza, não fugindo das dificuldades. Precisamos ser firmes e serenos. Puxa, irmãos, veja que riqueza. São pontos assim para nós considerarmos no nosso dia a dia. Você percebe o seu crescimento de vida nessas coisas. Isso é luz para nós, irmãos. Bom, eu ia falar da quarta-feira, mas não vai dar tempo. Então, amanhã eu faço quarta e quinta-feira. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando,
agora o site da Igreja em Ribeirão, ele está em processo de reconstrução. Então agora nós estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão. Então é só você digitar no YouTube Igreja que está em Ribeirão Preto e você vai achar o canal. E ali vai ser, então nós vamos começar a colocar também essas gravações. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.